que eu vou falar com vocês hoje é sobre invista na salvação de seus filhos. Queridos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? Eu gostaria até de vir aqui para falar para você assim, mãe, olha, você se arrume mais, você passe uma maquiagem melhor, uma roupa melhor para você levantar a sua autoestima. Eu gostaria de dar uma palavra leve para vocês. Mas a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é de Isaías 32, 9, que fala: levantai mulheres que estão sossegadas, que estão em repouso, ouça o que eu vou dizer, abra os ouvidos, o que eu vou dizer. Isto era o profeta Isaías alertando as mulheres de Jerusalém que viriam tempos difíceis, porque elas estavam ali muitas vezes na época da colheita, dançando, cantando, alegres, mas não sabiam o que viria pela frente. Então era momento que elas não poderiam ficar desapercebidas, mas estar completamente atentas àquilo que Deus iria falar ao coração delas. E hoje eu me vejo assim, e eu sei que muitas de vocês também se veem assim. Não é um tempo da gente ter sossego, de repousar, mas é um tempo de estar alerta, vendo tudo o que está acontecendo, vendo as fatalidades que têm acontecido, os lares como estão, e há um enfraquecimento muito grande do homem, há um empoderamento da mulher, e os filhos ficaram soltos, não sabendo quem ouvir, quem obedecer e quem honrar. E por isso, hoje nós temos o maior número nesta geração de filhos ansiosos, depressivos e suicidas. Porque Deus deu paz aos filhos justamente para orientá-los, para guiá-los e para orientar a vida deles até que eles se tornem adultos. Na ordem de Deus era: o pai governa, a mãe coopera e os filhos obedecem. Quando nós quebramos esses princípios da palavra, nós vamos arcar com prejuízo. E é o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Que tristeza, quando a gente se depara com mães desesperadas. Eu tenho lidado com mães que ou me telefonam, ou me passam zap, ou estão pedindo: por favor, me ajude, porque eu creio que eu perdi meu filho. Eu perdi minha filha. É a palavra que muitas vezes eu tenho ouvido. Mas sabe, queridos, Deus criou a família para ser a base da sociedade. É uma instituição sagrada e criada por Ele. Por isso que quem dá as ordens é Ele, não é a sociedade. E quando nós entramos na lei da sociedade, da maneira como a sociedade está vivendo, nós acabamos tendo problemas, porque não foi isso que Deus deixou para nós. E o Salmo 127, 3 diz assim: filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. É o Salmo 127, 3. Eu pergunto para vocês: o que é que nós temos feito com esta herança? Como é que nós estamos trabalhando, cuidando, tratando desta herança? Porque quando a gente recebe uma herança, é como um presente. Nós vamos o quê? Cuidar. Nós vamos zelar por aquilo. E o que é que nós estamos fazendo com os filhos? Porque os filhos vêm para a nossa vida, ou nós geramos eles. O que acontece é com um propósito, é para serem fontes de bênção. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, né? Não casam pessoas de qualquer maneira, não vamos gerar filhos de qualquer maneira. Tudo existe uma ordem e um propósito de Deus. Então Ele nos dá para isso, Ele nos capacita, dando responsabilidade, né? E o nosso dever é proteger, é educá-los e é levá-los ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa que eu vejo hoje é o distanciamento, muitas vezes, de filhos e pais, principalmente da mãe. Vocês não podem imaginar a capacidade que Deus nos dá para criar filhos. E também quero dizer para vocês como é importante a mulher cuidando do seu filho. O que nós fazemos hoje é o seguinte: eu não tenho tempo, eu vou deixar para o outro cuidar, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu estou ajudando agora nas finanças da casa. Mas aquele tempo que você perdeu, aquele tempo não vai mais voltar.
E aquele tempo ficou um vazio na vida do seu filho e da sua filha. Porque o que os filhos esperam de nós, vocês não têm noção da importância que uma mãe tem dentro de casa, dentro do seu próprio lar. Por quê? Porque o primeiro relacionamento que nós tivemos na vida foi com a mãe. O primeiro rosto que a criança vê é da mãe. Esse vínculo é estabelecido e ele, com o contato diário da mãe com o filho, vai inclusive formar o seu caráter e a sua personalidade e a maneira de como ele vai ser na vida adulta. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Quando a gente começa a ver, por exemplo, mas não está fazendo como eu quero, ou então está em rebelião, está em confusão, alguma coisa aconteceu lá atrás. Às vezes o momento que a gente descuidou, por exemplo, eu que hoje tenho filhos maduros e já maiores de idade, mas eu sei aonde eu falhei. E cada mãe sabe aonde falhou na educação do seu filho. Então, a pergunta é: por que devemos nos atentar tanto esse vínculo de mãe e filhos? Por quê? Porque, de fato, ele é determinante para a vida do filho. E é a mãe. É a mãe. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia constrói a sua casa. Edifica a sua casa. Nós estamos negligenciando aquilo que Deus tem dado nas nossas mãos. Não é o pai. Hoje eu estou falando com as mães, da nossa responsabilidade, do que nós precisamos investir na vida deles, do tempo que precisamos ter com eles, né? A maneira como nós estabelecemos relacionamento com eles. Então, a atenção que a mãe dá ao filho é de extrema importância para o desenvolvimento mental e psicológico dele. Por quê? Ela é a mãe que oferece cuidado, carinho, aconchego. Ela está atenta às suas necessidades. A mãe que estabelece limites. Ensina ordem, coloca horários. Quem é que faz isso? Quem é que manda o filho tomar banho? Fala para mim. É a mãe. Escuta, agora é hora de você estudar. Quem é? É a mãe. Você é o termômetro da casa. Você é a coluna da casa. Por isso que quando vocês podem notar que a mulher pode casar com um homem descabeçado, doidão, mas quando ela é firme, ela é uma verdadeira coluna dentro de casa, os filhos acompanham. Eu conheço vários casos assim. Os filhos acompanharam, se convertem, têm um testemunho real de vida com Cristo e o pai muitas vezes ainda ficou perdido em toda aquela situação. Então a mãe é responsável por tudo isso. Ela é a guardiã da casa e da vida dos filhos. É ela quem ensina os princípios e valores para os filhos. É você, mãe. Sou eu e você. Não é o pai, é a mãe. O pai tem a sua função de provedor, de protetor da sua casa, dos seus filhos, luta pela sua casa. Mas essas coisas, quem edifica e quem faz é a mulher. Por isso que a Bíblia fala, lá em Provérbios 29:15, que diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Fala que é a mãe que passa vergonha, porque é a mãe que passa maior tempo com o filho. E no 17 diz assim: corrija seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Eu estava conversando com uma... Amém. Glória ao Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Eu estava conversando com uma moça que é líder de adolescentes, numa das nossas comunidades. E ela estava me dizendo: pastora, eu estou preocupada. Por quê? Porque a senhora não tem noção de que quando os filhos apresentam problemas aqui e eu chamo os pais ou a mãe para conversar, ela me diz assim: mas eu não sei o que fazer, porque ele é assim, ele gosta assim. Então eu sinto, pastor, aqui, a mãe perdeu a autoridade com o seu filho, e isso tem trazido problemas muito sérios. Ela contando para mim sobre esse problema. Que tristeza de saber que uma mãe perdeu autoridade. Fiquei mais triste. Soube, e acabei assistindo, porque mandaram que eu assistisse, no TikTok, dessa semana, se eu não me engano. Um grupo de mães, para prestar homenagem ao Dia das Mães, fizeram a dancinha do abaixa até o chão.
e os filhos vendo. Foi a maior visualização em todo o mundo, aplaudindo. Uma delas que disse assim: eu até posso gostar disto, mas eu jamais faria uma situação, uma dança dessa na frente do meu filho. Então, queridas, eu fico pensando muitas vezes, sobe às vezes dentro em mim, uma repulsa de saber, será que a mãe não sabe da responsabilidade que quando Deus deu para ela aquele bebê pequenininho, aquele bebê que estava sendo gerado dentro dela, a responsabilidade, o que ela tinha que passar para o seu filho, que ele não podia sozinho sobreviver nesse mundo, que está um caos. É o olhar dela, é o amor dela, e a gente como se dá pelos filhos, que quando eles têm um problema, seja eles que tenham 50, 60, 70 anos, mas se tiver um problema, você deixa de dormir à noite porque você está preocupada, porque você gostaria de estar no lugar dele ou dela para passar aquela situação. E aquelas mães dançando, se eu não me engano, foi numa escola do México, não estou bem certa. Mas aquela mãe, e apareceu o grupo, todas elas ali dançando. Vocês não podem imaginar o que passou dentro de mim, a vontade que eu tive. Deixa para lá. Deixa para lá, porque nós vamos ganhar mais. Mas a maternidade é algo especial de Deus para nós. A partir do momento que a gente sabe que engravidou, que tem um bebê dentro que vai ser gerado, muita coisa já passa pela nossa cabeça, é ou não é? Não é verdade? Nós já começamos a pensar do enxoval, e se vai ser menino ou menina, e qual é o nome que nós vamos dar, né? Como vai ser o quartinho, e aí quando ele nascer, como vai ser, e o dia do nascimento é um dia indescritível. Não dá para dizer em palavras humanas o que uma mãe sente quando o filho está nascendo. Não dá para nascer. É uma bênção de Deus, muito grande. E aí, a mãe vai acompanhando o tempo todo, amamentando, ficando com o filho e orientando, vendo os horários que ele tem para mamar, para comer, vai crescendo, os primeiros passos, aí ensina a falar, ensina ali o contato e o convívio com pai e mãe, com a família, vai crescendo, vai para a escola, e daqui a pouco está indo para a faculdade, escolheu a sua profissão, ou então já escolheu um cônjuge para casar, que já é uma época difícil para um pai e para uma mãe também, de saber, porque muitas vezes é um tiro no escuro, nós não sabemos. Não é quem é que vai entrar na família, se vai ser bênção ou se vai ser uma maldição, nós não sabemos. É só o Senhor para ter graça, e se muitas vezes Ele permite, é porque Ele sabe que nós temos lições a aprender. A graça que nós temos que ter, e o conhecimento, o entendimento é esse. Porque quando entra uma situação dessa na nossa família, nós achamos assim, está tudo perdido, e agora o que eu vou fazer? Você não vai fazer nada, porque Deus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você pode aguentar ou não, Ele vai tomar conta e vai trabalhar, e vai mudar a situação. Glória ao Senhor por isso, que a gente não vive um sonho, uma utopia, de dizer, não, eu creio num Deus, mas sabe, né, eu não sei o que é que vai acontecer. Não, Ele está à frente, porque todas as vezes que eu me deparei com problemas dentro da minha casa, com os meus filhos, problemas sérios, mas eu sabia e falava para eles, espere, não ponha a mão, Deus vai colocar a mão, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. Deixa Ele colocar a mão, porque quando Ele coloca a mão é muito melhor daquilo que a gente pensa ou imagina, e Ele faz as coisas perfeitas como Ele é perfeito. Amém, queridos? Então, nós vamos ocupando a nossa vida com os nossos filhos, e a nossa maior preocupação nisso tudo tem que ser a vida espiritual deles. Por quê? Porque nós não criamos filhos para este mundo, para a glória deste mundo, mas nós criamos filhos para a glória de Deus. Cada um deles, dos meus filhos, quando nasciam, eu os entregava, tanto eu como o Beto entregava, e dizia, Senhor, é teu. E parece que a gente tem muito medo, porque um dia desse eu falei isso com uma mãe, e ela falou, mas sabe, pastora Sueli, eu tenho muito medo de fazer essa oração, porque eu não sei o que é que Deus vai fazer com meu filho. Foi sincera, né? Foi sincera.
Porque nós queremos ter o controle de tudo e nós não temos o controle de nada. Nós precisamos dele diariamente. Eles vão tocar a vida deles. É eles que vão formar uma família. É eles que... Não adianta a gente dar, por exemplo, uma boa educação, uma boa cultura, um conforto, mas eles precisam ter, acima de tudo, o conhecimento da salvação em Cristo Jesus. É Deuteronômio 6, do versículo 4 ao 9, que diz: era para ir andando, é pelo caminho, é sentado, é em pé, dentro de casa, escreve no braço, escreve na testa, escreve nos umbrais das portas, para que vocês lembrem-se. Quantas vezes eu escrevi versículo para os meus filhos? No quarto deles, né? Ou às vezes ali em casa, porque eu sabia que aquilo ficava impregnado na mente deles, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela fica. Por isso você não tenha medo. Se o seu filho ou sua filha, pastor, eu estou com medo porque ele está abandonando os caminhos. Não, fique em paz. Porque aquilo que é consagrado ao Senhor não tem retorno. Vai voltar, querendo ou não, ou pela dor, ou chorando, ou alegre, vai voltar. Porque muitas vezes quando eu oro sobre isso, eu vejo como que o Senhor colocasse um cabresto aqui e fazendo a pessoa voltar, que é por amor, que também ele morreu por ele ou por ela, e ao seu tempo ele vai fazer isto. Eu gostaria hoje de falar para vocês de uma mulher que zelou pela salvação do seu filho. Eu vejo muitas mulheres na palavra de Deus, mas essa realmente me encanta, mexe comigo, fala comigo, é Joquebede. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, lá em Êxodo, no capítulo 2, e vamos ler do 1 ao 10. Ler a palavra, porque é ela que fala ao nosso coração. Acharam lá? Você gosta da palavra de Deus? Nós precisamos lê-la todos os dias. Quando nós não conhecemos, nós fazemos tudo errado. Perdemos tempo nessa vida. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. E então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino, amamente-a para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, que lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Quando a gente lê aqui a história, parece assim uma história, a mãe esteve lá para proteger o seu filho, então ela colocou no cestinho e as coisas aconteceram assim. Não, existe um plano de Deus e um propósito muito grande. Por isto que eu digo para vocês que cada filho nosso que nasce, existe nele um propósito de Deus. Deus faz as coisas assim. A gente é que faz tudo errado, tudo atabalhoado, não sabe por quê. Eu nem queria esse menino, eu nem queria essa menina, não sei nem por que veio. Quantas vezes já ouvi isso, né? Não queria, não foi planejado, não era bem assim, e agora vai atrapalhar, não era isso que eu queria. As coisas que nós como ser humano fazemos é isto. Então, queridos, o povo de Israel, olhando agora o pano de fundo dessa história, o povo de Israel vivia uma situação, um momento muito difícil. Era um momento de escravidão. Tinha mudado o rei, entrou um outro faraó, e agora então ele viu que o povo estava crescendo muito, falou: peraí, esse povo está crescendo muito, vai atrapalhar a gente, então nós precisamos fazer o seguinte, fazê-los de escravo. E lá colocaram eles, os hebreus, de escravos. E era noite e dia, debaixo de um sol calcicante,
de chicotadas, de chibatadas, em valas que eles precisavam abrir e amassar com os pés ali o barro para fazer os tijolos para levantar as duas pirâmides. E ali estava aquele povo nesse sofrimento tremendo, era sangue misturado com barro, o suor que corria pelo corpo, era tempo de opressão, era tempo de sofrimento. E para completar ainda, agora aquele faraó baixa um decreto, que todo menino hebreu que nascesse era para matar, jogar no Nilo. Jogar no Nilo, ninguém tem ideia o que é o Nilo, e o que aquilo fazia na vida daquelas mulheres hebreias. Que tristeza para aquela mãe, gerava um filho e não sabia se era homem ou se era mulher. Então imagino que durante 9 meses elas ficavam naquela luta para querer saber como é que ia ser agora. Nascia a criança, mas e agora? É menino, vai matar, vai mandar jogar. As próprias parteiras receberam isso, essa ordem. Só que elas, muito espertas, disseram, pois é, mas é que quando a gente chega lá, as mães hebreias são mais rápidas, elas já tiveram um bebê e aí não dá para fazer isso. Mas veja bem o plano de Deus. O que é que nós vamos aprender com essa mãe? Veja bem. Primeiro, o que nós vemos na vida de Joquebede é coragem. Esta mulher encara agora uma gravidez num período difícil, correndo riscos, e escondeu esse bebê por 3 meses. Depois não dava mais para esconder, porque ele cresceu, ele chorava forte, né? Não dava mais para esconder. Ela agora cria então uma estratégia. Pegou um cestinho de junco, betumou todinho, deixou bem fofinho, botou ali um pano, né, dos hebreus ali dentro, e eu creio que com muita dor no coração, ela colocou a criança e deixou flutuar no Nilo. Gente, o rio Nilo é um rio escuro, e é onde está o maior depredador africano, que é um crocodilo, que é só uma bocanhada dele e acabou. E uma das coisas que eu descobri foi o seguinte, sabe por que jogava a criança ali no Nilo? Porque jogava, ele ficava esperando para abocanhar, ele gostava da carne macia, porque conforme a criança ficava na água, ela ia ficando com a carne mais mole, né? E então era recém-nascido, novinho, e aí ele vinha e abocanhava e comia a criança. Era este. Então, ali, neste rio, foi que ela colocou o seu filho. Ela sabia do perigo que seu filho estava correndo ali naquele rio. Ela teve a coragem de colocar ele ali e ficar olhando para saber a provisão de Deus, o que Deus ia fazer. E eu digo para vocês, quantas vezes nós precisamos ter coragem para tomar alguma atitude com os nossos filhos, de dizer não, esse caminho não é bom, sim, continue com isto, orientá-los em todas as áreas da sua vida. E quando nós não fazemos isso, falta para nós aquela autoridade que Deus nos dá, porque Deus deu para vocês, mãe, a autoridade dada por Ele. Você não tem o que temer de dizer, eu não posso, eu tenho muito medo de dizer não. Diga, porque senão Ele vai te envergonhar mais tarde. Quantas vezes que a gente erra em pequenas coisas na educação dos filhos, vocês sabem disso, como eu também, e a gente depois lá na frente fala, está vendo, se eu tivesse corrigido aqui, não teria acontecido assim. Não é? A gente sabe disso. A mãe é inteligente. Mãe sabe de tudo. Mãe é a pessoa que mais sabe sobre a vida do filho. Segundo, queridos, aqui é que ela foi uma mãe que confiou em Deus. Olha só, ela colocou o filho e a criança foi flutuando. Eu imagino que passou na cabeça dela aquele tempo em que aquele cestinho de junco começou agora a flutuar ali na água. Eu me coloco no lugar dela, de saber que de uma hora para outra poderia aparecer um daqueles crocodilos, abocanhar e comer aquela criança. Mas ela confiou em Deus. E a irmã ficou observando de longe. A filha de Faraó desceu para tomar banho. Daqui a pouco ela avistou ali e falou, o que é aquilo? E mandou que trouxesse, quando viu era um bebê que estava ali dentro chorando, mas viu que era um bebê hebreu, quebrando até o decreto do pai. Ela pediu, a menina veio rapidamente e falou, quer que eu arrume alguém para tomar conta do bebê? Porque sabia que ela era filha do rei, não ia poder tomar conta da criança. Ela falou, quero, pode trazer. E ela foi lá e trouxe a própria mãe da criança.
Então, o sentimento dela naquela hora não era de tristeza, mas era de confiança, de saber que Deus tinha provido todas as coisas. Começou ali a proteção de Deus, ainda que Satanás tenha decreto para matar os teus filhos, Deus tem o decreto de dar para eles a vida e a salvação em Cristo Jesus. Nada pode impedir, nada. Louvado seja o Senhor por isso. É uma esperança. O nosso Deus é um Deus de esperança, queridos. E ali ela zelou. E aquele tempo que ela ficou com o seu filho, que ela levou, que ela amamentou, ainda foi paga por isso. Foi ali que ela começou a alimentar a sua mente com o único e verdadeiro Deus. Falar com o seu filho, mostrar para ele. Tanto é que quando ele matou depois o egípcio, que ele viu o egípcio brigando com o hebreu, ele ficou revoltado, porque ele sabia que aquele era o sangue dele, né? Ele acaba, inclusive, matando o egípcio. Então, estava lá já dentro do seu coração, a marca que a sua mãe tinha colocado na sua vida. O terceiro aqui, queridos, é que a mãe creu na provisão de Deus. Quando mandou chamar, quando a filha falou, eu vou chamar a mulher, ela viu que ali havia uma provisão, porque até inclusive pagou o seu salário. Ela podia ter o tempo todo com o filho e nada ia faltar nem para ela e nem para o filho. Olha os cuidados que Deus tem conosco. Olha os detalhes. Quando a gente lê a Bíblia, não pode ler assim que nem jornal, né? A gente tem que olhar para os detalhes daquilo que Deus fala conosco, de como Ele cuida dos detalhes. Muitas vezes, quando eu estou preocupado com algumas coisas, e às vezes noites que eu também deixo de dormir por preocupação, o Senhor fala, eu não sei porque que você está preocupando, você já viu durante toda a sua vida o que eu fiz. Lembra de tal coisa assim, assim? Como é que eu respondi tal? E coisa assim, assim naquela época, como é que foi? O Senhor respondeu. E agora? E você acha que eu vou deixar de responder a sua oração agora? Não. Eu não vou deixar, eu estou ouvindo, mas nisso eu estou tendo uma maior intimidade com você. É nesse momento de busca de Deus, daquela aflição que muitas vezes a mãe tem à noite pela vida do seu filho, mas é o maior momento de intimidade que você tem com o Senhor. É momento de abrir o coração para Ele e dizer, Pai, se o Senhor não ajudar, ninguém pode fazer nada. Força humana não pode. Porque a vida toda, Satanás teve plano para destruir a família, para destruir as pessoas, com planos diabólicos, com decretos, muitas vezes de leis que podem prejudicar a família e os filhos. Não importa, porque acima de tudo está o nosso Deus olhando para cada uma de nós. Amém? Amém. Glória ao Senhor por isso. Então lembre-se, faça a sua parte e Deus vai fazer a dele, não tenha dúvida nenhuma. 50% do caráter e a personalidade de uma criança ocorre até os 3 anos, 75% até os 5 anos. Então é a idade e a fase mais importante da vida da criança, é a primeira infância. Então se detenha nisso, mãe. Eu sei que muitas aqui ainda têm filhos pequenos. Se detenha nisso, não perca tempo. Fique com o seu filho, transmita a palavra. Mostra para ele que aquilo é vivo dentro de você, não é conversa de dizer, vai para a escolinha, filho, fica lá e ouça o que a professora vai falar. Não, é você aqui, filho, você vai sentir o meu coração. Eu amo esse Senhor acima de todas as coisas, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu coração, e é isso que eu quero que você tenha, filho. É isso que eu quero que você guarde, filho. Os caminhos do Senhor são esses. E você pode, através da leitura bíblica, de história de acordo com a idade deles. Porque nós não podemos estabelecer o que eu estou falando para vocês aqui como adultos, para uma criança. Mas você pode dar um jeito. Eu me lembro como a minha mãe fazia. Ela desligava tudo, televisão, qualquer coisa. Era todas as noites. E ela dramatizava as histórias bíblicas. Vocês não têm noção. Ela pegava toalha de banho, ela pegava toalha de mesa, ela punha sobre ela, ela falava, e quando estava no auge da história, por exemplo, agora Moisés vai atravessar o mar. Será que ele vai? Ela parava a história, parecia uma novela.
E a gente ficava, e eu me lembro que acho que tanto eu como meus irmãos, ele também está aqui, está me ouvindo, mas a gente ficava desesperado, porque a gente queria saber a história. Eu me lembro que eu ficava atrás dela o dia todo. Mãe, conta para mim. Mãe, vai atravessar? E ela dizia, não, só naquela hora que eu vou me reunir com vocês e é que eu vou contar a história. Gente, eu não via a hora de encontrar. Quando eu chegava o dia de ir para a escola dominical, e lá eles tinham aquelas as respostas e perguntas que os professores faziam, né? Debate bíblico e tudo, e quem acertasse mais, então ia ganhando uma estrela. Aí no final do mês tinha a estrela de ouro. Pensa se eu perdi uma estrela de ouro. Eu não perdia. Era o tempo todo ali. E eu queria saber, e às vezes se eu não sabia, eu corria lá e falava para minha mãe, como é que é isso aqui? Foi uma bênção na minha vida. Aos 13 anos de idade, eu conheci ao Senhor. Eu fui batizada nas águas, com o Espírito Santo. Tinha definição para o ministério. Eu não fui para campo missionário, como eu gostaria de ter ido. Mas eu fui para um campo que eu estou hoje aqui pregando a palavra de Deus. Glória ao Senhor por isso. Glória ao Senhor por isso. Todos os dias da minha vida, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Uma mulher de fé. E quando ela estava já quase, não bem da cabeça, ela me disse, filha, eu gostaria tanto que você me perdoasse, porque eu acho que eu fui uma mãe tão brava. Foi uma mãe séria, enérgica. Eu acho, filha, você me perdoa? Eu disse, eu não tenho o que te perdoar. E você me deixou a coisa mais preciosa na vida. Você me deixou o tesouro que chama-se Jesus. Então, querido, sabe, esses momentos que mãe tem com filho, nunca mais imagine, meu pai foi se converter quando eu tinha 13 anos. E aí? Depois se tornou um pastor, um homem de Deus, um pai exemplar, amei-o profundamente. Mas quem marcou a minha vida foi a minha mãe, que tratava as coisas de Deus a sério. Não perdíamos uma escola dominical, chovendo ou não. Quando o papai não podia levar, ela dizia, meu velho, eu tenho 2 pernas e 2 braços, eu tomo o ônibus e eu vou. E com essa persistência, os 3 filhos ficaram firmes, nenhum desviou. Todos tiveram contato realmente com o Senhor. E estão aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridas, faça tudo o que estiver, o 4º passo aqui, tudo o que estiver ao alcance, ao seu alcance. Ela fez tudo. Tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Ela pegou o cestinho, ela betumou, ela cuidou, ela viu todas as coisas, os detalhes. Mas quem se encarregou de proteger o menino foi o Senhor. Ela sabia que se ela fizesse aquela sua parte, o Senhor garantiria a vitória. Por isso não desanima. Não desanime. Quando vier esta onda de desânimo em você e dizer, está perdido. Essa palavra perdido é do diabo. Não está perdido nada. Porque por filhos são presentes do Senhor. É herança bendita, semente bendita. E o Senhor ouve quando nós oramos por eles. E o 5º aqui, ela entregou o seu filho. E o destino dele foi Deus quem deu. Veja bem, nós podemos tocar o coração de Deus com a nossa fé, como fez Joquebede. Além de ter o filho salvo da morte, ele se entregou, ele foi como o libertador do povo de Israel, legislador do povo. E a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso na face da terra. Tirou o povo da escravidão e conduziu-os até a terra prometida. Deus fez na vida de Moisés muito mais do que Joquebede pensou ou imaginou. Como fez na vida de Ana, como fez na vida de outras mulheres que clamaram pelos seus filhos e o Senhor respondeu a oração. A conclusão aqui é que você e eu fomos chamadas para acender a tocha da fé em nossos lares, né? De fé, de entrega, de confiança. Nós acendemos a tocha. E os nossos filhos vão ver o brilho de Cristo na nossa vida.
Eles não estão importando muitas vezes com o que o pastor está falando, com o que o outro está falando. Ele está olhando para você, mãe e pai. Agora eu falo com vocês dois, com a mãe e com o pai. Esse negócio de dizer, vai para a escolinha, e deixa o filho aqui na porta da escola, e você vai fazer o que você quer, e o filho fica aqui, ele diz, tá bom que eu vou fazer isso. Por que eu tenho que ficar aqui e ele vai sair? Os filhos não estão preocupados com o que nós falamos, mas com o que nós fazemos. Isso que eles querem saber. Se aquilo que na nossa vida é verdade. E nós não podemos, queridas, de maneira nenhuma, deixar que o brilho de Cristo não brilhe na nossa vida. E não passemos isto para a vida dos nossos filhos. Nós somos doadoras de vida. Tempo, cuidado, zelo, tudo. Mas a vida dos filhos, a vida espiritual, é você que vai implantar na vida dele. Não é o pastor, não é o professor de escola dominical, não é o vizinho, não é ninguém. É você, naquele momento que chama o filho junto, está junto com ele ali, e ele está vendo a sua fé, ele está vendo como você ora, como você fala, como você lê a Bíblia, que você passa esses valores de Deus para ele. E aí, lá na frente, isto vai se cumprir, ainda que na hora você não veja. A gente não vê na hora. Não pensa que na hora você vai ver. Parece que você está falando com a parede, com a porta, com a parede. Às vezes, para reuni-los, para fazer um culto devocional, vocês não têm noção a dificuldade que era. Quando eu reunia toda a turma lá, e um começava a olhar para o outro, e você dizia, por favor, silêncio. Então, um falava para o outro. A gente, às vezes, perguntava, Sansão matou quem? Que era um leão. O outro dizia, abelha, e o outro respondia, abelha. Mas esses momentos de descontração, né, e que às vezes eu precisava ficar brava, dizia, não, agora é uma hora séria, agora não é para brincar, vocês brincaram o dia todo, agora é hora séria. E era naquela hora que eles foram guardando no coração a palavra. Às vezes eu perguntava cada um deles o que ia fazer na vida profissional, cada um dizia, professor, médico, não sei o que, não sei o que lá. E às vezes eu olhava para o Ronaldo, que ele ficava tão quietinho. E eu dizia, filho, já sei, você vai ser um pastor. Ele dizia, eu? Um homem de cabelo vermelho com pinta até na orelha, nunca vou estar lá na frente. Eu costumo dizer para ele, o anjo da boca mole passou e foi. Mas brincadeiras à parte, louvado seja o nome do Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. É um Deus que não desaponta, não desanima. Quero dizer para vocês que cada vez mais, com a minha vivência em Deus, mais fé eu tenho, mais segurança nele. E lembre-se de uma coisa, ainda que Satanás tenha feito decretos para os seus filhos, levá-los às drogas, à prostituição, à dificuldade da sua identidade, não importa. Não olhe para as mentiras dele. Olhe para o que Deus vai fazer. Olhe para o que Deus vai fazer. E eu, nesta manhã, eu quero orar. Nesse caso também pelos pais. Mãe e pai que sente que está perdendo o seu filho. Que as coisas não estão bem com ele, seja em que área for. Eu gostaria que você ficasse em pé comigo e eu quero orar por você nesta manhã. Pode fazer isso. Estou me envergonhando. Não, vergonha deve ser o diabo, que vai passar vergonha de ver a vitória que você vai ter com o seu filho. Fique em pé comigo. Aí, aonde vocês estão? Vocês vão contar para o Senhor, eu não sei do problema. Vocês sabem. E a gente sabe quando filho e filha não está bem. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Abra o seu coração diante de Deus e conta para Ele, Senhor, essa situação tem acabado comigo. Eu estou perdendo as forças, parece que eu perdi meu filho ou a minha filha. Parece que tudo está acabando. Olha o que entrou dentro da minha casa. É de repente uma onda maligna. E olha a cabeça deles como estão. Estava falando com um professor da faculdade, uma universidade federal, esses dias. E ele disse para mim, pastora, 80% da classe, eu fiz uma pesquisa, 80%. Eles não sabem quem são, para onde vão e totalmente envolvido em drogas. Não sabendo a sua identidade. E ele disse, quando eu soube daquilo, eu pedi misericórdia de Deus, porque isto era a minha sala, eu imagino as outras. Nós vamos orar esta manhã.
Nós vamos orar. Esse espírito de confusão, de perturbação, que está querendo arrancar os seus filhos dos seus braços, Deus vai quebrar isto. Você crê assim? E Ele vai quebrar hoje de manhã. Fale para Ele isso: Pai, eu creio que assim como o Senhor protegeu Moisés, o Senhor vai proteger meu filho também. Feche os seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelas minhas irmãs, por esses pais que estão aqui, muitos desesperados, Senhor, não sabendo o rumo que o filho está tomando, rumo de perdição, caminho de perdição, Senhor, coração endurecido, se afastando dos pais, morando longe dos pais, oh Pai querido, pegando vício, Senhor, nos caminhos tortuosos estão andando, Pai querido, não sabendo a sua identidade, e muitas vezes com a mente tão confusa, com filosofias e mentiras que esse mundo tenta colocar. Mas Pai, é o Senhor que o formou dentro de nós. Em nome de Jesus Cristo, agora eu te peço que estas vidas sejam arrancadas dos braços de Satanás, e que estabeleça a paz na mente, no coração, que haja uma conversão verdadeira, que teu Espírito, Senhor, tome conta, e nós podemos ver, não os decretos que Satanás tem colocado, mas vê-los santos de Deus, com uma vida santa, justificada, abençoada, cheia do Espírito Santo, sendo uma bênção, Senhor, na nossa nação e neste mundo. Salve essa geração, salve esses jovens, aqueles que estão na faculdade, Senhor, como aquele professor falou comigo, salve cada um deles. Salva, Senhor, esses pais, dá a eles graça e sabedoria, e o caminho que eles devem conduzir seus filhos. Senhor, não tem nada perdido, porque para o Senhor, é o Senhor que nos conduz em triunfo. Glória ao teu nome por isso. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Amém.